E como já foi dito, está escrito que até os pássaros conhecem o tempo da sua arribação, ou seja, eles sabem o dia exato e a hora certa de parar para adorar o seu Criador. Mas a maioria do povo de Deus estão perdidos no tempo. E assim está escrito: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, isto é, o dia exato e o momento certo de parar para adorar ao seu Criador. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor, ou seja, o teu santo dia. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a pena dos escribas a converteu a lei em mentira. Jeremias 8, 7 e 8. Veja bem o significado das palavras tempo, arribação, escriba, converter e judeu. Tempo, duração das coisas, sucessão de dias, horas, minutos, período, época atual, ocasião própria, flexão que indica o momento da ação. Dicionário Ruth Rocha, página 600. Arribação. Parada provisória dos pássaros durante a sua migração de um lado para o outro. Dicionário Prático, página 73. Aqui vemos a grande importância do significado que tem a palavra tempo e arribação. E o mais incrível é que os pássaros conhecem qual é o dia que foi por Deus abençoado e santificado lá no Éden, e sabe exatamente a hora exata de parar para adorar ao seu Criador. Enquanto que a maioria do povo de Deus desconhece o seu juízo, ou seja, o dia do Senhor. Escriba, doutor da lei entre os antigos judeus. Escrivão, encarregado de copiar manuscritos. Copistas. Mini Dicionário Luft, página 257. A palavra do Senhor nos mostra claramente que foi os escribas que fizeram a mudança do calendário, pois eram eles os encarregados de copiar os manuscritos. Por isso mudaram a lei de Deus em mentira, colocando o sábado no lugar do sexto dia. Converter, mudar, transformar, substituir. Mini Dicionário Ruth Rocha, página 167. Com toda a certeza, os escribas mudaram totalmente o calendário. Fizeram uma transformação incrível, substituindo os nomes originais por outros conforme a própria imaginação, e deixando o sétimo como se fosse o primeiro dia, dando-lhe o nome de domingo. O primeiro como se fosse o segundo dia, dando-lhe o nome de segunda-feira, e assim por diante, como já foi mostrado. Judeu, natural da Judéia, e aquele que segue a religião judaica. Mini Dicionário Ruth Rocha, página 360. É verdade, todos os guardadores dos mandamentos de Deus são chamados de judeus. Por isso está escrito que muitos povos da terra se fizeram judeus, ou seja, passaram para a religião judaica, se tornando judeus como eles, assim como diz as Escrituras. E muitos dos povos da terra
se fizeram judeus, isto é, passaram para a sua religião, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esther 8, 17. Acontece que depois da mudança que houve no calendário, a maioria deixaram de ser somente judeus e passaram a ser também fariseus, pois todos os que passaram a guardar o falso sábado, sendo este uma doutrina do homem, já não são mais aqueles judeus puros como antigamente. Por isso passaram a ser chamados de fariseus, por deixarem de adorar ao verdadeiro Deus. Paulo, porém, era um judeu, mas viveu como um fariseu, por guardar o falso sábado, assim como veremos nas Escrituras. Pois assim disse ele, o próprio Paulo, em Atos 22, 3. Eu sou judeu. Fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, 5. Sim, Paulo era judeu, guardador dos mandamentos de Deus, mas viveu sendo um fariseu, isto é, sendo um guardador e pregador de doutrina humana, conforme tinha do homem aprendido. Por isso ele disse que foi instruído aos pés de Gamaliel, sendo este um doutor ou mestre da lei, conforme é relatado em Atos 5,34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei. Por isso lhe disse que viveu sendo fariseu, conforme a seita mais severa entre as religiões, pois este falso sábado é uma seita severa, ou seja, uma doutrina difícil de guardar, por ser mandamento de homem. Veja bem o significado da palavra fariseu. Fariseu é um seguidor da antiga seita judaica. Dicionário Júnior, página 248. E seita, o que significa? Seita é uma doutrina religiosa que se separou de outra. Dicionário Júnior, página 486. Com toda certeza, este falso sábado é uma doutrina do homem, a qual foi separada da verdadeira doutrina, pois foi tirada do seu lugar original e posto em outro lugar, se tornando uma seita ou doutrina dos fariseus, por estar no lugar do sexto dia. Acontece que depois que Paulo se encontrou com Jesus, indo para Damasco, a fim de prenderem os apóstolos e os demais seguidores de Cristo, ele deixou de ser fariseu, se tornando apenas um verdadeiro judeu, pois passou a viver a verdadeira verdade de Deus e a ensinar a todos conforme de Cristo tinha aprendido, assim como veremos.